Boa noite, gente amada. A santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês e com todas. Em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez para examinarmos juntos algumas passagens bíblicas para que o Senhor Deus fale conosco. O Senhor nos aprimore na santificação, na comunhão, na santificação, para que estejamos prontos para o encontro com Ele, quando Ele assim resolver, Ele assim desejar. Então, o título de hoje é O Propósito e a Pureza da Comunhão. O propósito e a pureza da comunhão. Amém? Então, para quem vai assistir essa minha live, uma live minha pela primeira vez, vai receber por compartilhamento. Eu faço as lives de estudo bíblico toda terça-feira a partir das 20 horas, ao vivo no Facebook. E depois eu as compartilho também no YouTube, no meu canal no YouTube, Examinando Versículos Bíblicos. Examinando Versículos Bíblicos. Então, eu quero já falar para você que não está acostumado com a Bíblia, talvez nunca abriu a sua Bíblia, vai receber um compartilhamento, vai procurar a sua Bíblia, porque nós vamos examinar as Escrituras. Eu não vou passar nada de mim mesmo para vocês, até porque talvez alguns que estarão assistindo, que irão assistir, talvez até conhecem mais do que eu. Mas o que eu quero passar é sobre a Escritura Sagrada, o que Deus diz para nós, o que Ele quer de nós, da igreja. Amém? Então nós vamos começar vendo no livro de João, no Evangelho de João, do apóstolo João. É o quarto livro do Novo Testamento. Então eu digo para você que a Bíblia é dividida em dois testamentos, o Velho Testamento e o Novo Testamento, ou Antigo Testamento e Novo Testamento. Você pode procurar o livro quando você precisa, você procura no índice da Bíblia, e você vai achar pelo nome do livro, ou no Novo ou no Velho Testamento, conforme o que você precisar procurar. Então hoje você vai procurar no índice do Novo Testamento, deve estar no começo da Bíblia, ou pode ser que esteja além do meio da Bíblia, antes do Novo Testamento, o índice do Novo Testamento. Então você vai procurar João ou Evangelho de João. A Bíblia Católica pode estar Evangelho de São João, e você vai achar a página. Então, quando você encontrar a página, esse número da página é o número do primeiro capítulo do livro Evangelho de João. Só que nós vamos ver no capítulo 21, né? Então você verá abaixo do nome do livro um número um pouquinho maior, um número 1 um pouquinho maior, que é o número do capítulo, e você verá numerozinhos pequeninos, né? Geralmente no começo dos parágrafos, são os números dos versículos. Aí você achou o capítulo 21, aí você achou o capítulo 1, você vai até o capítulo 21, aí no capítulo 21 você vai vendo os numerozinhos pequenos, vai até o versículo 14. Amém? Então, enquanto eu oro e outros também estarão orando comigo, você que não está acostumado, você vai procurar o Evangelho de João ou de São João, capítulo 21, versículo 14. Nós vamos ler de 14 a 17. Então agora eu vou orar, depois eu vou pôr um louvor enquanto você encontra. Amém? Porque outras pessoas já estão acostumadas, talvez nem vão precisar abrir para saber o que está escrito. Amém? Senhor Todo-Poderoso, graças rendemos a Ti, Senhor, pelo privilégio que nos deste de mais uma vez, Senhor, termos visto um pôr do sol. Mais uma vez, Senhor, nós vivemos o começo de uma noite que o Senhor mantém em nós o sopro de vida. A vida do Senhor está em nós e por isso, Senhor, nós nos reunimos mais uma vez, através da fé e através dessa mídia, para examinarmos as Escrituras, e nós precisamos que o Senhor ilumine nossas almas, para que tenhamos correto entendimento e que o Senhor ponha a Tua unção, meu Pai, para que todos sejamos edificados, em nome do Senhor Jesus.
Amém? Graças a Deus. Então, enquanto o irmão ou a irmã procura, vamos ouvir um louvor que eu já pus 2 vezes, mas é um louvor que justamente tem a ver com o tema que nós temos estudado, a comunhão, né? O que é a comunhão? O amor fraterno entre os irmãos da igreja, as pessoas que estão na igreja, as pessoas que aparecem na igreja. Hugo, meu sobrinho, Deus abençoe, boa noite, seja bem-vindo em nome de Jesus. Então nós vamos, Hugo, procura o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 14. E eu vou pôr aqui um louvor enquanto o pessoal procura. E esse hino, né? Então é um hino que fala do amor, né? É uma oração ao Senhor Jesus, pedindo para Ele nos conceder amor, para que sejamos realmente só um corpo, né? Que o Senhor Jesus, orando ao Pai, Ele falou para que abençoasse, para que nós fôssemos um, assim como Ele e o Pai são um. Então, para que nós vivamos em unidade, sem contendas, sem malícias, sem maledicências, né? E porque nós fomos resgatados pelo mesmo Salvador. Então, o Salvador que resgatou a mim é o mesmo Salvador que resgatou a todos que já são salvos e que vai resgatar todos que se converterem, todos que quiserem a salvação. Amém? Então vamos louvar a Deus. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um pouco só em ti, contentas e malícias, que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com tanta compaixão. Jesus suavemente ensina-nos a amar, e como tu sejamos também no perdoar. A quanto carecemos de auxílios do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a te conhecerá. Amém, glória a Deus, aleluia. Então vamos ler Evangelho de João, capítulo 21, versículos 14 a 17. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro:
Simão, filho de Jonas. Talvez na sua Bíblia esteja escrito Simão Bar Jonas, isto é, Simão, filho de Jonas. Amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia, glória a Deus. Então aqui veja só algumas peculiaridades desse texto. Na primeira vez que o Senhor Jesus perguntou a Pedro, tu me amas? Depois ele disse, apacenta os meus cordeiros. Nas outras duas vezes ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Então qual a diferença, né, entre cordeiro e ovelha, ou cordeiro e carneiro? O carneiro, a ovelha, é o animal adulto. O animal adulto, então, é chamado de ovelha ou carneiro. E o cordeiro é o animal novo, pequeno, de até mais ou menos 1 ano de idade. Então, na primeira vez, o Senhor Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. E depois ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Então, nessa circunstância aqui, Pedro já ia ser comissionado para ser o líder da igreja. Missionário Heloísa, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Então, a igreja, então, ele deu a essa comissão para a igreja, esse dever para a igreja, de evangelizar. O que aconteceu aqui que pulou, né? Então, o Senhor Jesus deu à igreja essa missão de propagar o evangelho até os confins da terra, até soar as trombetas, avisando os anjos, avisando que o Senhor Jesus está voltando. Então veja que também o Senhor Jesus considera os salvos, os que vivem no temor a Deus. Ele muitas vezes ele fala como ovelhas. E aqui nessa passagem ele chama as crianças de cordeiros. Então é para que apacentemos as ovelhas e também os cordeiros. E que os cordeiros cresçam também, né, no temor a Deus, no caminho da salvação. Mas o que é apacentar? Apacentar, no sentido de ovelhas, do cuidado com ovelhas, é o pastor levar as ovelhas aos lugares onde elas vão achar o alimento, levar as ovelhas para se alimentar, né? Fornecer, alimentar as ovelhas. No sentido de nós como ovelhas, ou nós consagrados como obreiros para alimentar as ovelhas, é oferecer alimento espiritual. Alimento espiritual, que é o que nós estamos meditando aqui agora. O estudo da palavra é nós ensinarmos a palavra de Deus, estudarmos com os irmãos a palavra de Deus, as doutrinas do Senhor Deus, contidas na Bíblia Sagrada, para que todos sejam salvos e que todos nós sejamos também ganhadores de almas, evangelistas. Então cada um tem o dom de evangelizar do seu modo. Há pessoas que têm o dom de chegar numa praça e ainda que possam ser agredidos, eles ligam uma caixa de som e fala e prega a palavra e almas aceitam Jesus. Outros já têm o dom de pegar pacotes de folhetos que contêm textos bíblicos, a palavra de Deus e mensagens, e saem distribuindo
e aqueles que pedem melhor esclarecimento, a gente já para e conversa com a pessoa e explica as escrituras. Outros já têm o dom de escrever livros. Outros têm o dom de doar livros, doar bíblias. Enfim, o importante é que cada salvo se empenhe nessa tarefa de propagar o Evangelho. E as ovelhas vêm para a igreja, né? As pessoas que querem a salvação vêm para a igreja. Então na igreja são apacentadas com a palavra de Deus. Recebem a doutrina de Deus. Aqui é a doutrina. Doutrina são os ensinamentos de Deus, são os preceitos, regulamentos, mandamentos do Senhor Deus. Amém? Então era o que o Senhor Jesus falou para Pedro fazer. Para Pedro, o Senhor Jesus perguntou para ele: tu me amas mais do que esses? Quer dizer, não era só Pedro que estava com o Senhor Jesus. Os outros 10 também. Aí era 10, porque o Judas Iscariote, o que o traiu, já havia se suicidado, né? Então ele perguntou se Pedro amava a ele mais do que os outros discípulos. E Pedro garantiu que sim. Então ele recebeu essa ordem, né? Mas em outra passagem Deus fala para ele: eu te dou as chaves do céu. Quer dizer, não é chave como a fechadura das nossas portas aqui, né? É um comissionamento para ele liderar a igreja e transmitir a palavra de Deus, liderando os apóstolos, usou os demais apóstolos que eram o começo da igreja, né? Então hoje eu estou aqui oferecendo para vocês um alimento espiritual. O propósito de Deus, quando o Senhor Jesus instituiu a igreja, era para que os salvos vivessem juntos, em harmonia, para que os salvos se encontrassem, para que nos reuníssemos em santa comunhão, unidos no propósito de permanecer salvos e ao mesmo tempo lutando pela salvação de outras almas. Deus quer salvar almas. Deus quer salvar almas. Aliás, o propósito do Senhor Jesus deixar a glória e vir aqui passar tanto sofrimento foi justamente para a salvação de almas, salvação dos perdidos. Porque até então toda a humanidade estava perdida. Os que já tinham nascido e morrido e todos que nasceriam, inclusive eu e você. Mas o Senhor Jesus, Ele deixou a glória do céu e veio e passou aquele sacrifício terrível de sendo assaltado, massacrado, judiado e por fim ser pregado numa cruz para a redenção de todos os que querem a salvação, todos que querem passar a eternidade junto com Ele, junto com Deus, com os santos anjos, na glória, sem sofrimento, sem dor. Infelizmente nem todos querem, mas os que querem podem encontrar a salvação enquanto tiver o sopro de vida. Enquanto você está vivo, você que ainda não entregou sua vida a Deus através do Senhor Jesus, e também enquanto você tem a posse dos seus sentidos. Se um dia por algum motivo você perder a posse dos seus sentidos e você não souber mais, de repente acontece muita gente que não sabe mais nem o próprio nome, não sabe o que está fazendo no mundo, então aí já será tarde demais, você não poderá mais entregar a sua vida para Jesus. Então convém que você faça isso antes, né? E também o Senhor Jesus disse: eu virei como ladrão da noite, que não avisa o dia e a hora. E ele estava dizendo aí da volta dele, quando ele vem para levar os salvos, a igreja. Quer dizer, os salvos da igreja, porque também nem todos que frequentam a igreja vão subir, né? Então ele voltará para buscar os salvos. Então você deve estar preparado nesse dia e nessa hora, que são as trombetas. Mas para quem morre, é como se ele já tivesse voltado, porque vai ressuscitar um dia. Mas a ressurreição dos salvos não vai ser a mesma ressurreição dos perdidos. Os salvos ressuscitarão para ir para a glória. Os que não estiverem salvos ressuscitarão
para padecer no fogo eterno com Satanás e seus anjos do mal. Então Deus quer almas, Deus quer salvar almas. Deus tem o propósito de que os salvos se reúnem com amor fraternal para louvarmos, para nós nos reunirmos para louvar a Deus, louvar ao Pai, louvar ao Filho, ao Espírito Santo, cantar louvores, adoração juntos, né? E também para que na igreja nós instruamos uns aos outros. Nós devemos estudar a palavra, ouvir a palavra, pregar a palavra em qualquer lugar, mas existe um lugar específico mais para fazer isso, que é na igreja. E na igreja, então, as ovelhas se reúnem. Então você talvez nunca viu um rebanho de ovelha ao vivo, mas já viu num filme, numa filmagem. E você vê que as ovelhas, elas ficam sempre todas juntinhas. Elas são dóceis, elas não atacam umas às outras. Ao contrário dos bodes, né? O bode dá cabeçada e cheira mal. Então, o propósito de Deus é que nós nos reunamos para louvor e honra e glória ao nome dele e para que as ovelhas sejam pastoreadas, sejam alimentadas com a palavra de Deus, né? E sempre sob a autoridade pastoral das lideranças da igreja onde você for congregar, onde você congrega, né? E também para que os salvos intercedam em oração uns pelos outros. O que é interceder? É pedir, né? Pedir uns pelos outros, né? Então os salvos têm essa missão também, né? De se reunir, né? Interceder em oração uns pelos outros, ajudar uns aos outros nas dificuldades, né? Sem fermentações. O que é fermentação? Fermentação é fuxico, é murmuração, né? Maledicências, né? E sem falsidades, né? Sem falsidades, sem malícias. Então Deus quer que nós sejamos uma igreja, mas uma igreja pura. Então Ele não deixou a igreja para a gente sermos feito um clube. No clube as pessoas se conhecem, as pessoas namoram, as pessoas se agradam uns dos outros, mas o propósito da igreja até pode ser também, também para nós nos conhecermos uns aos outros, termos amizade. Os cristãos devem de preferência arrumar casamento na igreja, né? Porque a palavra diz que é para a gente não se envolver com jugo desigual. O que é um jugo desigual? Por exemplo, é uma pessoa salva, que já está liberta, né? Foi lavado, remido no sangue de Jesus, e se envolver com uma pessoa que totalmente descontrolada e que não quer salvação. Então é um jugo desigual. Então a igreja precisa ser assim, cheia de amor fraternal, né? Cheia de amor fraternal, para ser igreja pura e usada por Deus. Pura e usada por Deus para a salvação de outras almas e também para ir morar na glória com o nosso Deus. Mas o que é amor fraternal? Amor fraternal é um amor relativo ao amor próprio de um irmão, né? Um amor próprio de um irmão. E não é à toa que a igreja, desde o começo, os cristãos se chamavam de irmãos. Até porque, através do Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. O Senhor Jesus é o Filho unigênito de Deus, quer dizer, o Filho único. E é também o primogênito, porque é o primeiro. Ora, Ele é o primeiro e nós somos filhos de Deus por adoção. Através do Senhor Jesus, nós fomos adotados como filhos de Deus. Então o nosso amor uns para com os outros tem que ser um amor assim como de irmãos, né? Um amor fraterno, amor que demonstra afeição, que manifesta afeição, caridade, cordialidade, bondade, benignidade uns para com os outros. Então na igreja não pode ter o fermento, né? O fermento, conforme eu já falei aí antes, né? Que é panela, né?
fazer panelinhas que isola outras pessoas, panelinhas de ímpios, né? Que criam embaraços para outras pessoas. Não, a igreja é para... O Senhor Jesus quer que nós sejamos unidos em amor, assim como Ele é unido em amor com o Pai e com o Espírito Santo. As três pessoas da Santíssima Trindade são unidas em poder e amor e majestade. Então o fermento prejudica a pureza do amor na igreja. As maledicências, as fofocas, né? Aquele negócio de uma pessoa ficar procurando jogar os outros contra determinadas pessoas que elas não gostam, né? Ou não gostam, ou porque acha que a outra pessoa é muito superior a ela e ela tem inveja, ou porque acha que a outra pessoa é muito inferior e ela tem o direito de pisar e fazer todo mundo se afastar. Numas lives passadas, né, nós estudamos sobre o bullying e o assédio moral. Então você pode ver aí no meu perfil Adelino de Souza Lima os nossos estudos sobre bullying e sobre assédio moral. Ou então no canal no YouTube, Examinando Versículos Bíblicos. Então, por incrível que pareça, há pessoas que fazem isso dentro da igreja. E podem, e se morrerem sem se arrepender e sem parar com isso, vão pagar um alto preço. Então vamos ver aqui Mateus, para você que vai estar pegando sua Bíblia pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes, é o primeiro livro do Novo Testamento. No índice da sua Bíblia deve estar Evangelho de Mateus ou São Mateus, se for uma Bíblia católica. É o primeiro livro do Novo Testamento. Então nós vamos ver o capítulo 16 do livro de Mateus. Capítulo 16, vamos ver dos versículos 5 a 11. 5, Mateus, capítulo 16, versículo 5. Aleluia. Santíssimo Senhor nosso Deus. Mateus capítulo 16, versículo 5. Então vamos ler. Vamos ver o que o Senhor tem para nós aqui, vai falar para nós. Ele falou para os discípulos. Ele falou para os que estavam ali com ele. Mas isso ficou registrado para os cristãos de todos os tempos, até o soar das trombetas dos anjos. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer o pão. Aí depois você pode ver os 4 primeiros versículos, que você pega melhor o contexto aí. Então, para não me alongar muito, eu já vou começar aqui no versículo 5, que eles passaram para o outro lado do mar, para onde o Senhor Jesus queria estar com eles. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: adverte e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcovas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Veja só, então aqui o Senhor Jesus estava falando para eles terem cuidado. Como assim? Ora, esses fariseus e saduceus, eles muitas vezes estavam ali por perto. O Senhor Jesus andava com os discípulos, muita gente às vezes acompanhava, querendo ouvir a pregação do Senhor Jesus, querendo ouvir os ensinamentos dele. Outros queriam cura, levavam endemoniados para serem libertos. Mas os fariseus e saduceus, eles estavam ali sempre para fofocar no ouvido das pessoas, tentando pôr o Senhor Jesus em descrédito para as pessoas,
tentando arrumar um meio de acusá-lo de pecado, para ele ser morto, para acabar com a obra dele. Então, eles podiam ser contaminados com aqueles fuxicos, né? Com aquelas fermentações, né? Com aquelas maledicências dos fariseus e dos saduceus. Então o Senhor Jesus está falando para ele ter cuidado. Bom, infelizmente ainda existem pessoas que são como aqueles fariseus e saduceus, que muitas vezes estão dentro de igrejas e fazem a obra do diabo dentro de igrejas. Fazem confusões, fazem fuxicos e fazem encrencas, fazem pessoas sair da presença da igreja. Então, aqui a palavra está para mim e para você, para nós nos acautelarmos contra o fermento dos fariseus, para a gente não se deixar envolver em fuxico contra irmãos, contra o líder do grupo, contra o pastor, contra o apóstolo, e sair da igreja, né? E muitas vezes não são poucos que saem da congregação onde estava bem, né? E vai para o mundo, e o dia que cai a ficha que não deveria ter saído da igreja, aí já não sente mais força, não consegue voltar mais e pode acabar morrendo sem salvação. E certamente não são poucos os que acontece isso. Muitas vezes evangelizando pessoas, muitas vezes acontece. A maioria das pessoas com quem eu falo é desviado de alguma igreja, é desviado de alguma denominação. E o Senhor Jesus previne, né, que aí daqueles, né, para quem, através de quem vier o escândalo. Ele fala que melhor era que atasse ao pescoço uma pedra de mó e se atirasse no rio, no mar. A pedra de mó era uma pesada pedra que era usada no moinho para moer grãos, né? Então aqui é uma coisa para a gente tomar cuidado também, né? Se prevenir, porque o que nós estamos estudando aqui hoje, o que é? O propósito da pureza e da comunhão, né? Então, para a igreja ter a pureza, ela não pode ter essas coisas: encrencas, fuxicaiadas, invejas, bullying, assédio moral, né? Então, nós estamos estudando o propósito da igreja. O propósito da igreja é ganhar almas. O propósito da comunhão é nos manter fortalecidos na união uns com os outros, para podermos ganhar almas, para podermos ser uma igreja que ganha almas. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Bom, então, amados e amadas, lutemos então para vivermos o propósito da igreja. Nós temos que lutar para viver o propósito da igreja, que é a santificação das nossas vidas, santificação das nossas almas, né? E procurarmos ganhar almas para Deus, procurar que outras almas também conheçam a palavra, se santifiquem também para se preparar, né, para o dia do encontro com o Senhor Jesus, se preparar para o momento de fechar os olhos para descer à sepultura, ou o momento de soar a trombeta para ir ao encontro com o Senhor nos ares. Então nós temos que estar com esse propósito, e a luta tem que ser constante. Então o Senhor Jesus quer encontrar a nós igreja pura, sem mácula. Sabe o que é mácula? Mácula é uma mancha, é um pingo, uma marca de sujeira, né? Então nós estudamos outro dia também que a palavra diz que é para nós mantermos alvas as nossas vestes em todo o tempo da nossa vida na terra. Mas aí veste, que a palavra está dizendo, não é a veste, a vestimenta da gente, a roupa, é a alma. Então nós temos que todo o tempo da nossa peregrinação procurar manter sem mácula, sem mancha, manter alvas. A palavra diz que é para manter alvas as nossas vestes. Só que além de manter alvas bem limpas, nós temos que mantê-las também sem manchas. É difícil? É difícil. E por isso mesmo que existe a igreja, para uns orar pelos outros. Cada um tem que, além de cada um de nós orar por si mesmo,
Nós temos que orar uns para com os outros. Orar pela igreja, orar pelos pastores, orar pelo corpo ministerial da igreja, pelo presbitério da igreja, para que a igreja possa sempre estar sendo fortalecida com a palavra e com a autoridade espiritual dos consagrados da igreja. Bom, e para finalizar, vamos ler Efésios. Carta aos Efésios, também é no Novo Testamento. Carta aos Efésios, capítulo 5. Eu gosto muito desse livro. Gosto de todos, mas tem uns que parece que fala mais ao coração da gente. Efésios, ou Carta aos Efésios, Novo Testamento, capítulo 5, versículo 21. Aleluia. Efésios, capítulo 5, versículo 21. Amém, minha gente? Aleluia. Então vamos ler, quem já achou? Então no versículo 21 de Efésios capítulo 5, diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitar é não ficar criando contenda, criando embaraço um para o outro. E no caso também, sujeitar é você não usar de rebelião, de rebeldia contra pessoas que têm algum tipo de autoridade acima de você. De repente você tem em determinado lugar uma certa autoridade, mas você tem que respeitar a autoridade dos outros que também têm, principalmente dos que estão acima, porque senão você estará cometendo o pecado de rebelião. E a palavra de Deus diz que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. E em Apocalipse capítulo 22 diz que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Então nós temos que ser sujeitos uns aos outros. Agora aqui vem um versículo que boa parte das mulheres cristãs parece não acreditar que existe na Bíblia. Tem mulheres que a Bíblia está correta em tudo, menos nesse versículo. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Então a palavra está dizendo que para as mulheres, além de se sujeitar ao Senhor, é para serem sujeitas aos maridos. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Então, a palavra trata a igreja como sendo o corpo, e o Senhor Jesus a cabeça desse corpo, né? E então, a igreja, a palavra também diz, para que as mulheres sejam sujeitas aos maridos, assim como a igreja é sujeita a Cristo. Mas sujeita em quê? Sujeita em tudo que seja decente, que não seja pecado, não seja contrário à lei de Deus, né? Que não seja prejudicial à mulher, né? E que não venha a ser mau testemunho. Agora vamos aqui ao versículo 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Aqui nessa versão está escrito sujeita, mas tem Bíblia, a maioria das Bíblias, as mais antigas, está escrito submissas. Então, infelizmente, muitos pregadores que têm mulheres submissas e que não sabem o que é ter uma mulher insubmissa, estão concorrendo para a destruição de casamentos. Porque a palavra submissão, você pode procurar no Google, a submissão subentende que se houver duas pessoas, submissão quer dizer que uma é isto é, em nível de autoridade, de posição abaixo da outra, né? Bom,
Então, muitos pregadores põem o nível de autoridade da mulher igual ao do homem. E se é para ser submissos, então não é a mesma coisa. Mas a mulher ser submissa é o homem estar mandando e desmandando na mulher, e a mulher tem que obedecer em tudo que ele faz, tudo que... Bom, a mulher que é naturalmente submissa, o homem dificilmente precisa falar para ela fazer alguma coisa. Aliás, está dito naquele texto da mulher sábia e a mulher tola, né? A mulher sábia, normalmente ela já sabe os seus deveres de mulher, né? De dona de casa, de esposa, de companheira, e principalmente se é uma mulher cristã, esposa de um cristão, que além de ser esposo é irmão em Cristo, né? E pode ser também que além disso é o seu pastor, né? Então, a submissão aí é uma coisa que nós temos que ter uns aos outros, os filhos serem submissos aos pais, submissos em tudo? Não. Você não pode ser submisso ao pai se ele mandar você fazer uma coisa que é pecado, que é um crime, né? Ou você com ele fazer coisas malignas, né? Submissos naquilo que é bom, que é agradável, que é bom para a edificação espiritual, que é bom para alguém, né? E que não é malefício para ninguém, principalmente que não seja malefício espiritual para alguém se ver privado da salvação, né? Então, no versículo 25, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então Deus nos quer achar, nós, igreja dele, Ele quer nos achar assim, santa, né? Purificada pela lavagem da água. A lavagem da água aqui não é a água propriamente dita, a água aqui é a palavra. Então, neste momento, eu estou sendo lavado pela palavra de Deus aqui, e você está sendo lavado aí também com a palavra, que a água significa a palavra nesse versículo. Então o Senhor Deus está nos lavando nesse momento, pela palavra. E para que Ele está nos lavando? Para que Ele nos encontrar no dia que Ele voltar, né? Gloriosa, santa, sem mácula, com as nossas vestes brancas, alvas mais que a neve, né? E então naquilo que eu falei aí, né? Que pessoas, homens que não têm mulheres insubmissas, não sabem o que é ter uma mulher insubmissa. Então, bom seria que não ficassem pregando que a mulher tem que estar no mesmo patamar de autoridade que o homem, porque não é isso. Quem quiser, procure no Google, procure num dicionário, procure até num dicionário bíblico, se tiver melhor, e veja o significado da palavra submissão. Então nós vamos parando por aqui. Eu espero que todos e todas tenham sido edificados pela palavra, porque eu mesmo fui edificado não pela minha palavra, mas pela palavra de Deus que nós estudamos. E sejam todos muito abençoados em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar, agradecer ao Senhor Deus. Senhor Deus, nosso amado Pai, glorioso e excelso, Criador dos céus e da terra, na Tua presença, Pai, nós estivemos, meu Pai, em agradáveis momentos, examinando a Escritura. E Tu, pela Tua misericórdia, amor e graça, falaste aos nossos corações. Ó Deus, mas nós precisamos que a Tua palavra seja preservada nos nossos corações, para que o inimigo não possa tirar. E que a Tua palavra nos nossos corações prospere, Senhor, e venha germinar e dê muito fruto, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, por Tua misericórdia, guarda-nos sempre no Teu esconderijo, Senhor. Guarda no Teu esconderijo, para que não sejamos, meu Pai, arrebatados pelo inimigo por forças malignas.
e que sob as tuas asas sejamos sempre seguros. Guarda as nossas casas, Senhor, contra toda peste, contra os roubadores, os derramadores de sangue inocente, os pedófilos, os estupradores, os homens e mulheres malignos e contra todo espírito das trevas, Pai. Neste momento também peço ao Senhor que por tua misericórdia, amor e graça, o Senhor esteja liberando, meu Pai, o Senhor esteja liberando virtude para curar a todas as pessoas que estejam sofrendo de enfermidade. Libera a tua virtude, Senhor, assim como tu liberaste virtude e curaste a mulher do fluxo de sangue. Libera a tua virtude para curar todos nós de todas as enfermidades, porque a tua palavra diz que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Então, Senhor, libera a tua virtude em todas as pessoas, meu Pai, que estão participando dessa live, em todas as pessoas da nossa casa, as pessoas pelas quais intercedemos. Libera, meu Pai, a tua virtude, que cura, liberta, transforma e salva, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e seja desfeita em todas as vidas, em todas as casas, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, obras de vodú, encantamentos, todo mal seja desfeito, os trabalhos arriados, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, sejam desfeitos em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que nós possamos caminhar sempre, meu Pai, pelos seus caminhos, cada dia em novidade de vida, meu Pai, nos santificando para Ti, Senhor, e que quando erguermos as nossas mãos em louvor e adoração a Ti, meu Senhor, Tu possas aceitar o nosso louvor, que o nosso louvor e adoração chegue a Ti e Tu sintas com aroma suave e agradável. Amém. Graças a Deus. Aleluia, povo de Deus. Então depois eu vou compartilhar no YouTube. Então agora eu quero pedir, né, se alguém ver no YouTube, então não esquece de clicar no joinha, né, inscrever-se no canal, compartilhar, para que outras almas também recebam a palavra do Senhor nosso Deus, a palavra de salvação. E no Facebook também. No Facebook também eu preciso que você dê um joinha. No YouTube não está liberado você colocar a mensagem, mas no Facebook você pode pôr a sua manifestação, o seu comentário. Amém? Então não esqueça de compartilhar. Até terça, às 20 horas, se permitir o Senhor nosso Deus. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor é nosso pastor, e nada nos faltará. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, e todos vocês e todos nós digamos amém. Glória a Deus. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus. Shalom Adonai. Vejam o canal lá no YouTube, viu? Examinando versículos bíblicos.